Estou, mas saiu. Então, né? Até que saiu. Eu falei assim: vou pegar o teu WhatsApp, porque vai que eu te perco novamente. Fica mais Aí deu fácil. certo. Gente, eu estou trazendo aqui para o canal uma pessoa que eu estava aguardando aí já tem um bom tempo, mas infelizmente, devido aos nossos horários, que não se encaixavam, mas deu certo agora, no dia 14 de outubro, que é o famoso Barba. O canal dele aí é dos amantes de cachimbo, de tabaco, de rapé, mas melhor do que eu, você, Barba, pode apresentar um pouco aí o teu canal, um pouco sobre você e a tua palavra. Beleza, César. Obrigadão aí pelo convite, né, para a gente bater esse papo aí, Uhum. principalmente um papo agradável sobre tabacos e cachimbos. E meu canal, cara, se chama Cachimbo do Barba, né? Eu comecei ele de um jeito muito despretensioso, assim como eu continuo fazendo, né, as minhas postagens de um jeito muito despretensiosa, porque eu faço dele como se fosse um diário de bordo, né? Eu ainda sou iniciante, né, no mundo dos cachimbos, então ali eu venho registrando, né, as minhas experiências de iniciante com relação aos tabacos que eu venho conhecendo, aos cachimbos, né, que eu venho conhecendo também. E com isso eu vou, ao mesmo tempo que eu vou trocando uma ideia com outros confrades, também iniciantes, assim como eu, e também experientes, de uma certa forma eu também venho fomentando, né, com um pouco de informação, né, por mais despretensiosa que seja da minha parte, mas eu venho fomentando também um pouco esse mundo, né, dos cachimbos e tabacos, e que de repente pode até servir também como fonte de pesquisa ou de informação para outros confrades também que queiram iniciar aí no mundo dos cachimbos, né, ou que simplesmente curtem, né, é, consumir conteúdos relacionados a esse universo, né. Então, o Maravilha, canal é basicamente isso. maravilha. Em que ano que você se adentrou nesse mundo de tabaco, de cachimbo? Porque pelo que eu te acompanho, você fumava cigarro antes. Sim, Fumava cigarro antes. Mas quando que você começou com o cachimbo? Que ano que foi? foi. Eu até tenho a data certa. Foi no dia 9 de janeiro de 2024. Portanto, nós temos Ah, aí um ano e 9 meses, um ano e 10 meses, mais ou menos, que eu tô no. que você começou. Você Uhum, começou, então, basicamente que nem eu. Por exemplo, eu fumo o charuto desde 2017. Só que uhum, naquele período eu fumava só em datas comemorativas. Então, exemplo, um aniversário, um Natal. Era pouquíssimas vezes, você contava nos dedos assim, diante de um ano. Mas foi em 2024, no primeiro semestre, os primeiros meses, eu acredito em março, eu não tenho a data, que nem você uhum. aí, você anotou, que eu comecei a fumar o cachimbo. E no teu caso, Barba, você está me escutando aqui? Deixa eu. Sim, sim. Você me disse que você fez como uma experiência, uma forma de documentar. Você decidiu abrir o canal para documentar essa tua jornada. Antes de você começar, começou a conferir vídeos, porque tem pessoas que começam por N razões. Exemplo, leu um livro do Sherlock Holmes, se apaixonou pelo personagem e quis se adentrar nesse mundo. No teu caso, você acompanhava um canal de determinada pessoa, via um filme, como que foi essa questão? Você fala no início do cachimbo, o que me chamou a atenção no cachimbo? Exemplo, qual que foi o gatilho, a faísca que te fez você falar assim, é agora, vou começar, vou adentrar nesse mundo? Sim. Bom, é, na verdade, a minha entrada no mundo dos cachimbos, ela ocorreu em dois momentos bem diferentes e muito, muito distantes assim no tempo. Eu vou tentar dar uma resumida aqui na história. Foi mais ou menos no final de 2023, eu já vinha pensando em largar o cigarro,
Então, eu estava fazendo algumas pesquisas sobre tipos de tabacos, e especificamente sobre tabaco de corda. Então, eu acabei encontrando, né, em um dos vídeos que eu pesquisei, eu acabei encontrando um vídeo do Robson, da família Pipe, né, do canal Família Pipe, em que ele falava sobre as diferenças entre o tabaco de corda jaguari e o tabaco de corda amarelinho. E é até um vídeo assim, bem interessante, bastante informativo, e de repente ele saca de um cachimbo, coloca fogo e começa a fumar. Aí eu entendi que, na verdade, o vídeo que ele estava fazendo era um vídeo voltado para cachimbeiros. E tudo bem. Logo, o vídeo da sequência, né, porque o YouTube ele acaba te indicando outros vídeos ali com o mesmo tema, já veio um vídeo da esposa do Robson, né, que eu vinha saber depois que eram da mesma família, da Luana, em que ela falava sobre o tabaco de corda baiano. E ela também estava fumando cachimbo. E aquilo me despertou, cara, para um interesse que até então eu nunca tinha parado para pensar. Que no Brasil existe uma comunidade cachimbeira muito grande, embora seja um nicho bem específico, é, 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 é muito amplo, né? Tem todo o mercado em torno, né? Tem milhares de pessoas, né, que apreciam, né, um bom tabaco, um bom cachimbo. E nisso eu comecei a fazer algumas pesquisas. Quando foi ali mais ou menos iniciozinho de janeiro de 2024, eu resolvi fazer uma pesquisa sobre preço de cachimbo, né, que até então é uma coisa muito curiosa para mim, porque eu ainda não tinha tido acesso. E na minha pesquisa eu acabei me deparando, cara, com o formato de cachimbo, do shape billiard, de madeira de ébano, bem escuro assim, muito bonito. E na mesma hora, sabe quando te dá assim, um flashback assim do nada, né? Quando um aroma, quando um sabor, quando uma imagem assim te remete a uma outra época da sua vida? Foi o que aconteceu comigo. Nessa pesquisa, né, que eu vi esse cachimbo, na mesma hora eu me lembrei de um cachimbo que eu tinha adquirido quando eu tinha 17 anos de idade. Olha, Então aqui eu vou abrir um parênteses, né? Voltando lá para 1999, mais ou menos, eu estava com 17 anos de idade, eu estudava no ensino médio, e, por algum motivo, não me lembro qual foi, eu acabei me interessando em comprar um cachimbo, né? Na época eu já era fumante de cigarro, né? Estava começando a fumar cigarro, e eu fui numa tabacaria, numa cidade próxima daqui da minha, porque aqui na minha cidade não tem tabacaria, e eu fui na cabeça para poder comprar um cachimbo curvo, né? Formato bench. Cheguei lá, só tinham dois, e esses dois eram formatos retos, billion. Entre um e o outro, tinha um que a piteira era branca. E eu me lembro que eu não agradei tanto desse branco. Aí eu acabei comprando esse, que era o mesmo modelo, né? Que era todo preto e reto. Comprei, trouxe para casa, e passei ali o ano de 99, 2000, ali, tentando aprender a fumar cigarro. E olha, a gente está falando de uma época pré-internet, né? A cara, gente ainda não tinha internet tão assim difundida igual hoje. Conclusão, eu não tinha nenhum conhecido que fumava cachimbo, não tinha como adquirir informação sobre usar, né, o meu cachimbo, e fumei durante algumas vezes e tal, e esse cachimbo acabou se perdendo pelo tempo, passou. Os anos se passaram, né? Na verdade, décadas, literalmente, se passaram, e agora eu fecho parênteses, né? Volta para 2024. No momento em que eu estava fazendo essa pesquisa, que eu vi esse cachimbo, que era muito, muito parecido com esse que eu tinha comprado na minha adolescência, eu, na mesma hora, comprei. Aí fui lá, fechei a compra, mas era um cachimbo importado. Era um chinês, Muxiang. Então ele demorou um mês e tanto para poder chegar. Nesse meio tempo, eu precisei ir nessa cidade que tem próxima aqui da minha, né? Aí já numa outra tabacaria, que essa antiga já tinha fechado, e eu resolvi comprar um Bertoldzinho, um cachimbo, desses de entrada, né? Desses bem, assim, baratos, e comprei um pacote de irlandês, tabaco irlandês. Aí trouxe para casa. Aí à noite, daquele mesmo dia, eu fui experimentar o meu cachimbo.
aí eu tive outro insight. Por quê? O sabor do tabaco irlandês que eu experimentei no dia 9 de janeiro de 2024 era exatamente o mesmo sabor de quando eu tinha fumado pela primeira vez Olha lá só. aos 17 anos de idade. Que na época eu não me lembrava de qual era o tabaco que eu tinha comprado naquela época, né? Mas o sabor, né, a gente tem uma memória gustativa, né, muito forte. Eu acabei, na mesma hora, assim, foi quase que Olha algo só. mágico. Eu fui transportado novamente para aquela época de quando eu tinha 17 anos de idade. É como se eu estivesse revendo os amigos que eu tinha naquela época, como se eu estivesse frequentando os lugares, as festas, né, os acampamentos, né, que eu sempre levava o meu cachimbo. Então veio tudo à tona, assim. Então foi nesse momento que eu percebi que o cachimbo, além de ser um instrumento para você consumir tabaco, né, além de ser um hobby, ele também é uma espécie de algo encantado, assim, né, e sem falar de forma mística, tá? Falando assim na parte poética da coisa mesmo. É como se para mim o cachimbo tivesse essa representação. Então, ali eu fecho, né, esse meu início no cachimbo, que se divide nesses dois momentos aí, Maravilha. com um hiato temporal aí de mais ou menos 25 anos aí, entre um momento e outro. Olha só, bela história, hein? Você já tinha contado essa história em algum outro lugar? Alguma outra entrevista? Eu Ou acho que eu já não? contei essa história, cara. Eu acho que é o segundo vídeo do meu canal que eu conto essa Uhum. história. Mas eu não sei Ah, se eu contei direito lá, porque como eu estava começando o meu canal, eu ainda não tinha muita prática nem gravar vídeo, assim como ainda não tem. Mas alguma coisa dessa história eu registrei lá. Se não me engano, é no olha segundo vídeo, só, né? que maravilha. E uma outra coisa, esse cachimbo que você comprou, esse formato Billard, ele te transporta para aquele período de 1999. Quando você está fumando outro formato, exemplo, um Fishtail, um Bent Apple, qualquer outro formato que não seja o Billard, ele também te transporta para o passado ou não, Barba? Não, não, eu acho que nem tem muito a ver com a questão do formato em si, mas tem a ver Não, não. com com a minha memória, né? Com aquela lembrança específica daquele formato, que na hora que eu vi aquele cachimbo pela internet, por associação, eu acabei me recordando do outro cachimbo, então é como se tivesse Ah, aberto, né, uma fenda temporal na minha memória e eu tivesse, por instantes, me teletransportado para aquela época novamente. Mas não perfeito. aconteceu novamente, Não aconteceu, então não é toda hora que você está fumando, você não, se não. transporta para o passado. Não, 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 não não. é isso Foi uma coisa específica, mas que me específico. permitiu abrir, descortinar, né, todo esse universo novo que é o universo do cachimbo, entendeu? Não, fenomenal, fenomenal. Eu vou te fazer a primeira pergunta aqui, para ti. Como começou sua paixão por fumos tradicionais como o charuto? O cachimbo você já me falou. Você me Uhum. explicou perfeitamente a tua história do cachimbo. Charuto você fuma e rapé? Fala pra gente aqui, porque tem gente que não te conhece, ok, Barba? Uhum. Eu conheço o teu canal, eu sei que você gosta de rapé e tudo. Como é a tua conexão com o rapé e o charuto? O charuto também eu aprecio, mas eu Uhum. confesso que eu entendo muito pouco. Se eu entendo pouco de cachimbos, durante esse um ano, quase 2 anos, né, que eu estou no hobby, de charutos eu acho que eu não entendo nem 10%. Eu ainda estou naquela fase ali da curiosidade, né? Sempre assisto alguns Curiosidade. reviews, né? Sempre acompanho algumas entrevistas, igual tem um canal muito bom daqui do YouTube, que é o canal do Jamelão, né? Que talvez seja a maior referência assim, em termos de Ah, divulgador, sim, né? com certeza. Para De charuto? charuto, né? Então tem muita Aham. informação ali. Além dele sacar muito de charuto, ele também sempre traz muitos convidados ali que entendem muito, né? Os fabricantes de charutos, os sommeliers, né? Os apreciadores e tal. Então, assim, eu fico muito nessa parte da pesquisa, né? E mais na parte da curiosidade também, né? Da curiosidade. A Isso. mesma coisa, rapé e charuto para ti está no mesmo patamar. Digamos o cachimbo acima, bem mais acima, é o que você Uhum. gosta, teu amor, e o charuto e cachimbo, o charuto e o rapé mais abaixo. Na verdade, o Muito rapé não. interessante.
O rapé eu tenho também uma ligação também, assim, Ah, é? um pouco ancestral também com o rapé, né? Conta aí pra gente um pouco sobre o rapé. Também, assim, de forma resumida. Uhum. É até politicamente incorreto eu falar isso, mas a primeira vez que eu experimentei rapé na minha vida foi aos 13 anos de idade. Eu morava num bairro, né, aqui na minha cidade. Era um bairro assim, um pouco afastado assim, do centro, então ele era como se fosse uma vilazinha rural, sabe? Embora fosse na área urbana, mas por ser um pouco afastado, era como se fosse uma rocinha, assim. Então, ali, os amigos que eu tinha eram amigos muito, muito ligados, muito próximos uns dos outros. E tinha um lugar que a gente gostava de frequentar, que era um botequim. Mas a gente não ia para poder beber, não. A gente ia para poder jogar sinuca, jogar totó, jogar baralho, né, lá com os senhores, né, que frequentavam esse botequim, ouvir piada, né, e tal. Aí teve um dia, num sábado à tarde, que chegou um senhorzinho de um outro bairro, que ele tinha alguns conhecidos lá, e ele levou uma latinha, né? Ele tirou do bolso uma latinha e começou a oferecer pro pessoal. Aí quando chegou na molecada, ele ofereceu também. Aí eu peguei e fui experimentar, era um pozinho ali, experimentei. E nisso, meu irmão mais velho, que estava do meu lado, me deu assim uma cotovelada e falou assim: como é que você sai cheirando pó de qualquer um assim, ó, e tal. Ah, No final das contas, até meu irmão também acabou experimentando. E eu olha. sei, eu sei que nisso o pessoal, né, os meus amigos começaram a espirrar para um lado, para o outro, aí a gente começou a rir daquilo ali e tal, foi uma festa. E eu lembro que eu agradei muito do aroma daquilo, sabe? Que para mim me lembrou muito canela. E eu sempre gostei muito de canela, assim, minha mãe sempre fez muitos doces, e nos doces que ela usava canela, eu adorava assim, comer a parte que tinha canela. Ah, Aí, alguns meses depois, eu fiquei sabendo que numa mercearia da minha cidade vendia rapé. Aí fui lá e comprei. E o aroma daquela latinha de rapé que eu comprei era exatamente o mesmo aroma desse primeiro que eu tinha experimentado. E aí eu entendi que, na verdade, aquele aroma não era de canela, era, na verdade, de imburana, né, que é um tipo de árvore, né, que eles utilizam para ah, poder moer junto com o tabaco. E eu não consigo me recordar qual marca que era. Eu tenho para mim que era ou Tupi ou era Guarani, porque na latinha tinha assim, um selo com um índiozinho, né, com cocar, muito parecido com esse da Tupi. Mas eu lembro que tinha escrito assim, Imburana. ah. E isso eu tinha uns 13 para 14 anos ali. Aí, na minha adolescência ali, tinha uns 16 também, 16, 17 anos, eu acabei conhecendo um senhorzinho, que na época eu trabalhava numa loja de material de construção que tinha aqui, e esse senhorzinho era amigo do meu patrão. E teve um dia que ele me viu tirando uma latinha do bolso. Ele chegou para mim e falou assim: ô menino, você gosta de rapé? Eu falei: gosto. Aí ele falou assim: então experimenta esse meu aqui. Aí ele tirou do bolso e me deu dele para poder experimentar. Pensa num rapé forte, num rapé com com a textura muito fina, como se fosse um talco, uma coloração assim meio amarronzada, muito bonito, mas extremamente aromático. E era aroma de tabaco mesmo, não tinha nenhum tipo de adição, era o tabaco puro. Eu falei assim, o nome dele era Joel, Joel da Cabeça Branca, né, porque ele tinha um cabelo grisalho. Eu falei assim: Joel, onde você comprou esse rapé? Aí ele falou assim: comprei nada, menino, isso aqui eu mesmo que fiz, eu que faço rapé tem não sei quantos anos aí. Ah, interessante. A partir desse dia, ele, de vez em quando, né, quando ele ia nessa loja onde eu trabalhava, ele levava uma latinha de rapé para mim e me dava de presente. Aí até que teve um dia que ele me passou como é que ele fazia, né, a receita do rapé e tal. Era assim, aquele rapé extremamente rústico, né, como se fosse aquele rapé que vem sendo feito no Brasil 300, 400 anos atrás. Era o formato que ele fazia, assim. Ele Então, comercializava esses rapé ou ele fazia só para uso próprio? não, não. Ele fazia para uso próprio e também para poder distribuir entre os amigos dele. Porque quando ele fazia uma quantidade maior, né? Então ele tirava uma latinha para ele, ou duas, e os outros ele dava de presente para os amigos que ele sabia que gostava também, né? Isso aí, então, foi ali
entre mais ou menos os meus 16, 17, até os 20 anos de idade. Aí eu fiz uso do rapé. Depois dos 20, até agora, né, até 2024, eu fiquei praticamente sem usar rapé. E com esse meu retorno aliás, com essa minha entrada ao mundo do cachimbo, é que eu tive também esse retorno também aos rapés. Como era uma coisa que eu já conhecia, né, eu acabei como se eu tivesse redescobrindo também os rapés. Aí eu comecei a ver outras marcas, outros aromas, né? Inclusive até aqui no Brasil tem talvez o rapé mais famoso, né, de fabricação nacional, seja o Império do Brasil, né? Que são os rapés fermentados e tal. Cheguei a experimentar também. Então, o rapé, aí voltando nisso, né? Se comparado, por exemplo, com o charuto, o rapé, para mim, eu tenho mais conhecimento do que o charuto. O charuto, Com ele entra certeza. em terceiro lugar para mim, assim. Com certeza. Você diria que você tem mais conhecimento a cigarrilhas do que o charuto. Eu sempre Então, vejo você com cigarrilhas. as cigarrilhas eu considero que eu coloco na mesma categoria dos charutos também. Só Sempre muda que eu a bitola, experimento né? alguma cigarrilha, é pela curiosidade. Às vezes eu adquiro uma marca e tal para poder conhecer, né? Aí, junto com o canal, eu acabo partilhando também das minhas impressões, né, com relação a essas cigarrilhas que eu venho conhecendo também. Mas, assim, meu nível de conhecimento entre cigarrilhas e... tanto cigarrilhas, né, são os puritos, né, e os charutos, eu considero que o meu nível de conhecimento é basicamente o mesmo, assim. Ainda não conheço nada, então, para mim, eu tenho todo o universo a ser explorado também. Maravilha, muito bom, Barba. A segunda pergunta aí. Você sente que existe uma relação entre o ato de fumar com a contemplação, leitura e escrita? Ah, tem. Total. 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 Harmonizam bem, você diria então, essas Sim. atividades. Sim. Por exemplo, quem não é fumante, ao abrir um livro, por exemplo, para poder começar uma leitura, ele não vai sentir falta nenhuma de tabaco, porque né, essa pessoa não é fumante. Mas quem já é fumante, ao abrir um livro, eu acho que por uma certa associação quase que instintiva mesmo, ele já vai lembrar do tabaco. Seja através do cigarro, né, seja através do cachimbo, do charuto. E sendo melhor ainda acompanhado de uma xícara, seja de café, de chá, ou alguma bebida alcoólica ou não alcoólica, né? Então, eu acho que café, tabaco e leitura, eu acho que são elementos que Harmonizam orbitam o bem, mesmo né? universo ali, entendeu? No teu caso, Barba, quando você está desfrutando de um cachimbo, qual atividade você gosta de aproveitar junto com o cachimbo? Bom, até pelo meu canal, quem me acompanha já deve ter reparado que eu gosto muito de fumar ao ar livre, né? Como eu moro aqui no interior, eu sou do interior de Minas Gerais. A minha cidade se chama Espera Feliz, fica aqui na fronteira aqui com o Espírito Santo, e é onde tem uma serra, a Serra do Caparaó, onde fica o Pico da Bandeira, que é o terceiro maior pico do Brasil, né? E então, assim, o quintal da minha casa é como se fosse um mundo de natureza. Então tem muitas Que montanhas, maravilha! né? Tem muitas cachoeiras, tem muitas Você não está matas. rodeado de vizinhos, não? Oi? Você não está rodeado de vizinhos? Na verdade é o seguinte, eu moro num apartamento. Eu moro no quarto e quinto andares de um prédiozinho que tem aqui no centro da cidade. Mas só que o meu terraço, que é onde eu estou agora, ele é aberto aqui dos lados, então eu tenho acesso, né, de um lado e de outro, Que maravilha! às montanhas, né? Então, quando eu falo que o quintal da minha casa é toda essa natureza, é porque é muito próximo de mim, entendeu? Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é sair de moto, né, andar de moto. Eu tenho uma motinha super simples, né, que eu uso para poder ir para o trabalho, mas nos finais de semana é essa motinha que me leva para onde eu quero. Então eu costumo pegar a minha bagzinha, onde eu guardo meu tabaco, meu cachimbo, meu isqueiro. Às vezes levo também uma garrafinha, assim, no squeeze, com água, ou então com algum chá gelado. Subo na minha moto e saio sem rumo, né? Então eu Que vejo assim, maravilha! aonde que eu vou parar para poder fumar ali o meu cachimbo. Em alguma dessas ocasiões, eu acabo
gravando um vídeo. Às vezes eu saio de casa sem nenhuma ideia de gravar, sem nenhum roteiro, mas assim, às vezes eu chego ali no lugar, eu me sinto tão bem ali, tão à vontade, que eu acabo fazendo um videozinho. Então, esse tipo esse tipo de atividade talvez seja a que eu mais gosto de fazer, que até tem um nome, né? Quando a gente sai para passear ou para caminhar com o cachimbo na mão, Tem um nome? Qual principalmente que se é? for, né? Principalmente se for ao ar livre, assim, na natureza, se chama lunting, que é um termo em Olha inglês. só. Lunting. Não sabia, não. Lunting. Lunting. Olha que maravilha. Muito Então, interessante. então é basicamente isso. Perfeito. Vamos para a terceira aqui, ó. Na sua opinião, o que o charuto ou cachimbo revela sobre a personalidade de quem fuma? Cara, é uma pergunta até um pouco difícil de responder, porque a gente conhece assim tantas pessoas que apreciam o hobby e ao mesmo tempo pessoas tão assim diversas, né, com relação assim às próprias características de personalidade e tal. Eu não consigo definir. Talvez uma das características que seja comum assim, entre todos é que os apreciadores, de uma certa forma, têm uma certa predileção à introspecção, em algum grau, né? Algumas pessoas mais, outras pessoas menos, mas é porque, especialmente o cachimbo, né, o cachimbo charuto, são elementos que exigem, né, pela prática, uma certa calma, né? Você necessita estar tranquilo, com certo tempo, né, para poder degustar o seu tabaco. Não tem como você fumar um cachimbo dentro de 15 minutos, né? Até Não. tem jeito, mas só que não vai ser nada prazeroso. Então, eu acho que isso acaba, essa introspecção, né, ela acaba sendo algo até um pouco inerente também a quem consome. Mas, de uma certa forma, eu acredito que tabaco, seja através do cachimbo ou charuto, seja muito democrático. Eu acho que não tem um perfil específico assim, entendeu? Eu acho que abrange homens, mulheres, pessoas mais velhas, né, mais idosas, pessoas mais jovens, né, independente, né, de onde vive, se vive na cidade, se vive no campo. Eu acho que o cachimbo é muito democrático nesse sentido. Ele acaba, o, tanto o cachimbo quanto o charuto, né, ele acaba abrangindo uma gama muito diversa assim, de pessoas. Maravilha. Então, você mencionou a questão da introspecção, algo que você nota. Você consegue, existe, é possível você notar uma diferença do perfil de quem fuma o charuto do cachimbo? Esses dois, ou vamos até colocar o cigarro. Cigarro, charuto, cachimbo. Bom, o que eu percebo é o seguinte, que fumante de cigarro talvez seja o fumante que menos aprecia tabaco, porque o cigarro ele acaba sendo algo para alimentar basicamente o vício, né? Tanto é que quando a gente descobre o cachimbo ou charuto, você realmente percebe que tabaco é um tipo de elemento que você pode apreciar tanto quanto você pode apreciar um vinho, pode apreciar um whisky, ou pode apreciar, sei lá, uma cerveja artesanal. Já o cigarro, ele é como se fosse algo muito reto, né? Ele é muito monótono. Então, o fumante de cigarro, ele acaba sendo o fumante que tá literalmente preso num círculo vicioso, né? Já o cachimbo e o charuto, como é que foi a pergunta mesmo que eu me perdi aqui? Se, se você nota uma diferença entre, por exemplo, você descreveu bem aí como você visualiza o fumante de tabaco, de cigarro. Você nota uma diferença entre charutos, quem fuma os charutos e quem fuma o cachimbo? Ah, tá. Entre esses dois públicos? Uma diferença concreta em si do fumante do charuto e cachimbo eu não consigo perceber. O que eu percebo é o seguinte, que nem todo charuteiro ele tem alguma ligação com o cachimbo, mas todo cachimbeiro, em alguma medida,
ou mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar tendo uma ligação também com o charuto, entendeu? É como se o cachimbeiro ele tivesse muito mais curiosidade com relação ao universo do tabaco do que o charuteiro. Muito embora o charuteiro também ele acaba conhecendo esse universo muito grande também de tipos de tabaco para charuto. Mas o cachimbeiro, eu acho que ele é mais flexível nesse sentido, né? Ele tanto aprecia um cachimbo quanto um charuto. Claro que tem a sua predileção, igual no meu caso, né? Eu sou do cachimbo, mas o charuto também é um tópico também que me atrai também, sabe? Perfeito, perfeito. Ótima observação. Ótima. Pelo que você me fala no canal, acho que você já mencionou, você é professor de português, correto? Isso. Português. Existe algum personagem na literatura, tanto nacional quanto mundial, que compartilha o hábito de fumar o cachimbo que você admira? É interessante, cara, que se você parar para poder estudar sobre o perfil biográfico, né, de alguns autores, você não vai encontrar tantos cachimbeiros. Olha, Mas a maioria deles, assim, acho que a maioria esmagadora dos autores e autoras eram fumantes de cigarro, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem talvez a maior autora brasileira, né, Clarice Lispector, né? Ela era uma fumante inveterada de cigarros. A gente tem o Graciliano Ramos também, né? Que escreveu Vidas Secas também, era um fumante inveterado de cigarros. Se a gente voltar um pouco mais no tempo, a gente vai ver que o Machado de Assis, durante um certo período da vida, ele foi um apreciador de charutos. Cachimbos, eu não tenho notícia se ele fumava cachimbo, mas charutos sim. É possível também que ele apreciasse também rapés, né? E quando a gente vai para fora do Brasil, a gente tem aí o Ernest Hemingway, né? O autor de Por Quem os Sinos Dobram, O Velho Mar. Ele era um apreciador de charutos cubanos, né? Tanto que ele tinha uma ligação muito forte com Cuba, e ao mesmo tempo ele também apreciava cachimbos, né? Os autores americanos, de modo geral, né, eles tinham uma ligação mais forte, tanto com charutos quanto com cachimbos. Por exemplo, tem um autor que eu gosto muito, que ele é o expoente da literatura beatnik, o Jack Kerouac, que escreveu On the Road, né, o Pé na Estrada. Ele era tanto fumante de cigarros quanto de cachimbo também. Então, de um modo geral, se a gente for observar bem assim, não só em termos de personagens, mas assim, em termos de os criadores próprios. mesmo, né, de romances, de contos, de poemas, eles quase que invariavelmente, assim, todos tinham alguma ligação com o universo do tabaco também. Que maravilha. Não, perfeito, perfeito. É, próxima pergunta. Existe preconceito ou desinformação sobre essas práticas hoje em dia? Como você lida com isso no seu canal? Então, até que no meu canal, eu não vejo assim, tanto preconceito, porque chegam até ali pessoas que têm algum interesse, né, com relação a esse universo. É bem filtrado, vamos dizer. Exatamente, né? Quem chega até ali ou foi porque fez alguma pesquisa, né, com algum interesse ali no assunto, ou, ou de repente porque estava pesquisando alguma outra coisa relacionada a tabaco e de repente apareceu ali para ele. Então, o canal Vamos em si, eu não. reformular, então, a pergunta. Na tua vida pessoal, ou até os seus alunos que podem conferir o teu canal, ou conhecem que você fuma, existe algum certo preconceito, algo desse tipo? Isso tem. Na verdade, o preconceito com relação ao tabaco, né, eu acho que ele é visto de modo geral, né, tanto com relação a cigarro, charuto, a cachimbo, muito em função da propaganda antitabagista, né, que vem sendo feita há décadas contra o cigarro. E eu acho totalmente certo ter essa campanha contra o cigarro, porque se comparar os níveis, né,
de ser prejudicial entre cigarro, entre cachimbo e charuto, já vê que os níveis com relação aos males do cigarro são muito maiores. Então, assim, isso acabou impingindo na sociedade um preconceito, né, muito grande com relação ao ato de fumar em si. Mas, particularmente no meu caso, embora, né, eu receba algumas críticas de um e de outro pelo fato de eu estar fumando, depois que eu comecei a fumar cachimbo, eu tenho despertado mais olhares de curiosidade. Às vezes eu estou na rua, né, igual tem uma pracinha da minha cidade, onde eu gosto muito de ir à noite para poder fumar e tal. Aí, às vezes, chega algum conhecido, ou então algum desconhecido, né, chega assim com muita curiosidade e pergunta, né, por que eu estou fumando, né, ou pergunta sobre o aroma do tabaco que eu estou fumando, porque não é uma coisa muito comum, né, a gente vê alguém fumando um cachimbo, assim. Mas, assim, nesse sentido, eu acho que tem mais uma curiosidade do que um preconceito sobre o cachimbo. O preconceito eu acho que era maior quando eu fumava cigarro. Eu sei que, assim, existem campanhas antitabagistas em relação ao cigarro. Para mim, pelo menos, eu vou querer saber a tua opinião, eu vejo o cigarro, o vape, o pod, como esferas completamente diferentes, como se fossem mundos completamente diferentes de um charuto e o cachimbo. Charuto e cachimbo eu vejo como itens históricos que faz parte do período colonial, imperial e até indígena dos nossos ancestrais. Você acha que deveria ser colocado na mesma categoria? Porque essas campanhas antitabagistas engloba também, porque você vê nas embalagens aqui a mesma divulgação que um Marlboro, um cigarro industrial tradicional teria. Você acha que deveria englobar muito? Não, não, bom, na verdade eu acho que deveria ser campanhas, assim, bem separadas, né? Com Ah, relação ao antitabagismo sobre o cigarro, eu acho que tem que ter mesmo. Mas, eu concordo. de alguma forma, separar, né? Mas eu até entendo também que é um pouco difícil fazer essa separação, porque, né, segundo os especialistas, né, não existem níveis seguros de consumo de tabaco. Então, para poder demonizar o cigarro, mas tirar dessa campanha também outras formas de se consumir tabaco, é como se estivesse fazendo muito, mesmo que entre aspas, né, uma certa defesa de outras formas de se consumir tabaco, né? Então, assim, eu até entendo que é um pouco difícil separar, mas em alguma Ah, medida poderia ter essa distinção também, essa separação, sabe? porque eu vi recentemente no Reino Unido, Inglaterra e alguns outros países ali do Reino Unido, eles estão querendo banir 100% qualquer item derivado do tabaco. Então, Uhum. englobaria tudo, charuto, cachimbo, isso se aplicaria para as novas gerações. Uhum. Então, Eu até acho um pouco de exagero, porque você vai proibir uma substância que, né, igual você mesmo aí já citou, que é um tipo de substância que é de uso cultural, né, se for olhar bem, né, já há séculos, né, que tem esse consumo. Talvez proibir as propagandas, né, igual antigamente era permitido, é uma coisa. Agora, proibir o uso, proibir a comercialização e tudo mais, talvez até seja um pouco de exagero, assim, né? Talvez, assim, possa se produzir, possa se consumir, claro que em determinados locais, né? Mas não extinguir de vez, né? Porque é uma escolha, vamos dizer assim, é uma escolha pessoal, uma escolha individual, né? Quando a gente entra nesse mundo, a gente não está incentivando outras pessoas a entrarem, né? A gente entra porque a gente teve aquela vontade ali de conhecer. Eu acho que funciona mais ou menos assim, sabe? em relação, você fala que a gente entra não querendo incentivar. Você acha que, de uma certa forma, indireta ou inconscientemente, o teu canal, ou os nossos canais, porque eu também faço esse tipo de conteúdo, você está divulgando, você está propagando o tabaco, fumar, Eu ou acho não? que eu tô propagando, mas não incentivando. Eu estou propagando informações para um público que já faz parte do meio, né? É como se eu fosse um dos tantos outros canais que tem
que está transmitindo informações a respeito do hobby. Mas eu não vejo e nem tenho essa pretensão de incentivar ninguém. Eu acho que a ideia dos canais, né, de cachimbos não é essa, né? Mas a pessoa, ela vai adentrar nesse mundo por uma questão pessoal. Eu acho que é independente do meu canal, ou do seu, ou de qualquer outro, ela vai tomar uma decisão que é dela, né, que independe da nossa vontade, e, e ela vai assumir, né, esse compromisso que ela vai ter com o uso que ela vai fazer. Então, eu não vejo, né, o nosso canal, por exemplo, como incentivadores, apenas como divulgadores, né, de informações sobre o hobby. Perfeito, perfeito, muito bom, Barba. Ok. Quais são os seus rituais favoritos antes de acender um bom cachimbo? Ou charuto, ou até o rapé? Então, eu acho que uma das melhores coisas que eu fiz durante esse período foi ter parado de fumar. Consegui largar o cigarro. Essa semana eu faço 8 meses que eu não fumo cigarro mais. Maravilha. E então, com isso, eu acabei reconfigurando a minha relação com a nicotina, né? Eu considero que o vício do cigarro, né, a questão do hábito, eu já consegui largar, mas eu ainda tenho um vício químico, que é o vício da nicotina, né? Mas a questão é, eu não gostaria de fazer o uso do cachimbo como eu usava o cigarro, que antes eu fumava, né, durante o dia, né, à noite e tal, porque senão seria trocar um vício por outro. Então, o que eu venho fazendo? Eu tenho momentos, né, específicos, né, para poder fumar o meu cachimbo. Não fumo todos os dias. Se eu for pegar aí ao longo da semana, eu devo fumar entre uns 3, no máximo 4 vezes, né, ao longo da semana. Mas o dia que eu tiro para poder fumar, normalmente é sempre à noite, né, a não ser que eu esteja no final de semana, que eu esteja de folga e tal. Mas em geral é à noite. E nesse momento que eu tiro para poder fumar, aí sim eu fumo 2 fornilhos, 3 fornilhos, né, no espaço de tempo de algumas horas. E eu não vejo assim nenhum ritual específico, a não ser quando eu saio para poder dar a minha volta de moto aqui pela natureza, né? Aí sim eu meio que considero isso uma espécie de um pequeno ritual particular, né? Em que eu gosto de sentar ali numa montanha, né, na beira de uma estrada, ou então numa cachoeira, e estar ali contemplando, né, aquele ambiente. Aí sim eu considero como se fosse um ritual, sabe? Perfeito, Barba. Me fala a tua bebida predileta, com cachimbo, uma com charuto e outra com rapé. Eu não sei se o rapé tem bebida, mas charuto e cachimbo de preferência. Ou a cigarro. Então, eu vou começar pelo rapé. Eu sempre vejo alguns reviews de rapé, e normalmente quem tá fazendo review sempre fala que bebida que harmoniza bem. Eu, sinceramente, eu não acho que não tem nada a ver. Eu acho que rapé é uma coisa que você está aspirando pelo seu nariz ali, né, evidentemente. Eu não E consigo não, pensar em bebida. tipo, tomar um cafezinho, beleza, mas só que o café você está apreciando ali pelo seu paladar. Já o rapé, você está apreciando pelo seu olfato. Então, eu não vejo uma ligação muito próxima, embora olfato Ah, e paladar tenham uma ligação ali orgânica mesmo, né, do nosso organismo. Mas, assim, mas com relação a harmonizar uma coisa com a outra, eu não vejo muito sentido. Já o charuto, já experimentei com várias bebidas. Gosto, né, de harmonizar com cerveja, gosto de harmonizar com alguns chás, mas para mim o que é imbatível é o café. Café sem açúcar, charuto e café. Já o cachimbo, eu gosto muito de harmonizar com cerveja, particularmente a cerveja IPA. Eu gosto muito de uma cerveja que tem um sabor um pouco mais forte. E normalmente, quando eu não estou tomando cerveja, eu tomo um chazinho, né, que eu acho que o cachimbo, por ele fumar mais quente, né, dependendo ali, principalmente dependendo do tabaco que você está fumando, se for um Virgínia, né, que queima muito quente, eu acho que é legal você estar com uma bebida gelada, né, constantemente, e ao mesmo tempo você está hidratando o seu corpo. Então, para mim, o chá, ele acaba sendo ideal. Agora, por exemplo, eu estou aqui tomando um chazinho, que esse aqui é um chamate gelado. chamate geladinho, né? Isso. Também está sem Perfeito. açúcar e tal.
E então acho que esse tipo de bebida harmoniza bem. E só um parênteses, tá para chegar para mim, que eu já fiz a encomenda, um kit de tererê. Opa, Eu me lembro de ter experimentado tererê uma vez ou duas. Eu tinha um amigo aqui que fazia uso, mas na época não foi uma coisa que me atraiu tanto. Mas só que nesse meio cachimbeiro, né, quando a gente vai trocando ideia com o pessoal, a gente vai conhecendo tanta gente que faz uso de tererê ou de chimarrão, mais o pessoal lá do sul, o pessoal do centro-oeste e tal, que aquilo me despertou também uma certa curiosidade. Então tá para chegar para mim esse kit, eu tenho para mim que eu vou gostar muito, porque o tererê, por ele ser amargo, né, e eu gosto muito assim de sabores mais amargos, eu acho que vai ser uma boa harmonia aí entre o tererê e o cachimbo. é uma boa. Eu gosto bastante de tererê. Já tem já um tempo aí, mas esse ano que eu comecei, tem sabores diferentes. Você vai encontrar com menta, com limão, hortelã, com cereja. Então, é um outro mundo aí. Eu só não tomo muito à noite porque muita cafeína. É, A erva mate tem bastante cafeína, sim. mas principalmente em regiões do centro-oeste, nordeste, mais quentes, Uhum. se recomenda mais o tereré, geladinho, é Especialmente perfeito. porque é uma bebida gelada, né? Eu acho que com o cachimbo ele vai cair muito bem. Porque Maravilha. ao mesmo tempo que você está se hidratando, você também está ali criando uma harmonia, né? Com o tipo de tabaco que você está fumando. Uma bebida extremamente saudável também. Sim, sim. Extremamente saudável. Maravilha. Deixa eu ver aqui. Ó, você teria uma dica essencial para quem quer começar nesse universo sem cometer erros comuns? Ah, César, eu acho que cometer erros acaba Aham. sendo obrigatório porque funciona como uma escola, né? Para quem está iniciando aí no hobby. A dica que eu dou é buscar informação o máximo possível, né? Mais ou menos igual a gente fez e a gente ainda faz, né? Tá sempre acompanhando algum canal, pesquisando, se possível trocando ideias também, né? Com algum confrade mais experiente, pedindo dicas também, né? Sobre tipos de tabaco, sobre shapes de cachimbo e experimentar o máximo de coisas possível, porque não adianta, por exemplo, eu estar assistindo a um review e por mais que aquele review seja extremamente detalhado, seja bastante técnico, eu nunca vou ter a mesma percepção que aquela pessoa está tendo se eu não experimentar, né? Então, assim, experimentar eu acho que é o passo principal, né? Se você tem acesso, né, acesso financeiro, se você consegue ter acesso àquele tipo de tabaco e tal, vai atrás, né, experimente e tire você as suas próprias conclusões, né? E os erros, eu acho que eles acabam nos sendo essenciais para nos ajudar. Por exemplo, a questão do tongue bite. É um tipo de coisa que é complicado. Muitos canais, né, que eu via quando eu estava iniciando falavam sobre a questão da cadência. Mas qual que é a cadência certa para cada um? Né? Eu dar uma baforada a cada 30 segundos, uma baforada a cada 1 minuto, para evitar de queimar a língua, mas com qual tipo de tabaco aquilo vai funcionar. Então, assim, é só mesmo você experimentando, tentando, que você vai encontrar o seu ritmo e cadência certa, sabe? E para cada tipo de tabaco, você vai ver que tem uma cadência específica, né? Com relação ali à sua fumada. Então, é tentativa e erro, né? Você vai aprendendo ali com a sua experiência particular. Maravilha, maravilha, perfeito. Desde que você começou a fumar, eu acho que você já deve ter passado aí por vários blends, vários fumos de tabaco, tudo, para cachimbo. Qual que você recomenda? Qual que não sai da tua cabeça? Qual que você compraria novamente? Então, eu considero assim que, pessoalmente, né, o meu percurso como cachimbeiro iniciante Aham. ocorreu em 3 fases diferentes com relação aos tabacos. A primeira fase foi a fase de conhecer os tabacos aromatizados, que são esses tabacos mais acessíveis, né? Tanto com relação aos valores, quanto com relação à própria oferta também, que, né, você acaba encontrando mais facilidade. São os Cândido Giovanella,
os tabacos da Finamore, os tabacos da Dora, os tabacos irlandês, enfim. Aham. Depois, você, tendo a oportunidade, né, você vai acabar se deparando com alguns tabacos que a gente chama de tabacos neutros, em misturas neutras, que são os tabacos que não têm aditivo de nenhum tipo de aromatização, mas que têm misturas entre si, que especificamente são os tabacos importados, né? Ou então aqui no Brasil, né, tem alguns blenders que fazem, né? Então, por exemplo, tem o Luiz Graciano, da Tabacos BR, que talvez seja hoje, né, o blender mais difundido entre os cachimbeiros, mas tem também lá no sul também, tem o Lucas Bazanella, que é filho do Mauro Bazanella, fabricante de cachimbo, né? Os dois são artesãos, e o Lucas, ele se especializou também nessa parte de blender de tabaco. Também faz alguns tabacos que são de excelente qualidade, são os tabacos mais neutros, né? Mas, assim, no meu caso, especificamente, quando eu conheci as cordas, que eu considero que é a terceira fase, né? As cordas, elas são um universo à parte também. Elas são muito diferentes, né, de todos os tabacos que você já fumou até então, vamos dizer, os tabacos processados, porque as cordas, elas vêm mais em estado bruto, né? Ela vem ali no próprio rolo, que você mesmo corta, você mesmo faz ali o seu corte, o preparo e tudo mais. Essas cordas, elas exigem uma habilidade um pouco maior, porque elas dependem de um certo adestramento, né? Elas são mais selvagens, né, com relação ao sabor, com relação ao nível de nicotina, que em geral é um pouco mais alto. Então é como se você ampliasse assim demais, né, o seu nível de conhecimento com relação ao universo do cachimbo. Então, assim, dentro dessas três aí, essas três etapas, né, que eu acho que a gente passa, vai sempre ter algum ali que a gente acaba escolhendo como preferido, né? Por exemplo, se você pegar dos tabacos aromatizados, né, os tabacos de balcão, gosto muito do irlandês tradicional, gosto muito do Cândido Giovanella cereja, muito embora eles deem muita picância na língua, né, eles dão muito tongue bite por conta ali da química. Eu acabei descobrindo um jeito, né, de dar uma suavizada, que é fazendo uma mistura com tabaco neutro ali, aí você sente a parte ali do aroma, mas ao mesmo tempo você diminui e tal. Mas, assim, eu considero que tem um tipo de tabaco, cara, que eu não vou dizer que seja o preferido, mas é o tabaco que, para mim, foi um divisor de águas, quando eu conheci, que é o tabaco com lataquia. Inclusive, você já fumou com lataquia? Eu tô fumando, eu tô fumando aqui, ó, o English Mixture Dr. Pike Flakes, que contém lataquia. Excelente, excelente. E no meu caso, cara, foi uma coisa muito curiosa que aconteceu, que no ano passado eu ainda não conhecia tabacos importados. Aí, em um dos vídeos eu tinha falado lá que eu tinha interesse de conhecer e tal. E, de repente, teve um confrade, que a gente até Eu viu vi ali esse vídeo. depois, que é o Marcelo Antunes, lá de... Inclusive, ele é da sua cidade, Ribeirão Ribeirão Preto. Preto, Isso aí. olha só. Tem que ver o cara super bacana, assim, né? Muito atencioso. A gente já trocou altas ideias, de vez em quando a gente se fala. Ele falou assim: eu vou mandar uma amostra aí para você. E acabou mandando uma amostra, entre outros tabacos, né, que ele mandou para mim. Ele acabou me mandando também a Lataqui, né? Ele mandou tabacos Tabaluguel. importados para ti, né? Isso, ele mandou algumas amostras ali, Ah, porque como ele, de vez em quando, faz uma compra, ele acaba tendo alguns tabacos que acabam sobrando, né? E para ele não perder esses tabacos, ele acabou fazendo uma espécie de uma doação, né, fraterna, assim, para mim. E maravilha. me possibilitou conhecer, né? Então, assim, eu tenho uma grande gratidão, assim, pelo Marcelo, né? Porque foi ele quem me apresentou, né, primeiro, o tabaco com a lataquia. Então, para mim, a lataquia foi, assim, foi um divisor de Divisor de águas, águas. viu? E você diria que dentro dessas misturas inglesas que contém lataquia, qual que tu recomenda? Qual é o teu predileto aí? Das que você fumou, Barba? Então, eu não conheço tantas, assim, né? Tantas variedades de tabacos com lataquia.
devo conhecer uns 5 ou 6 mais ou menos, mas o que eu recomendaria é um tabaco nacional, né, que é da Tabacoei, da linha Dr. Pipe, que é o Black Diamond, que para mim ele tem Ah, ali a lataquia está no ponto certo, sabe? o Golden Puff recomenda ele, esse Black Diamond, Uhum. como uma das 3 prediletas dele de latakia, misturas inglesas. Realmente é um tabaco excelente, porque ele tem, além da lataquia, ele tem mais outros 4 tipos também de tabacos da mistura. E para mim, a lataquia ali está na medida certinha, não está nem muito nem pouco, ali está na medida certinha. Você consegue fumar 1 a 2 fornilhos seguidos ali sem se enjoar, entendeu? Então, Eu fiquei um esse pouco eu com o pé recomendaria. atrás da Black Diamond, porque eu fiquei um pouco com receio, com medo que fosse muito forte. Então, pelo que você me falou aí, não é muito forte. Não, não. Não é? Até com relação assim à parte de nicotina, ele tem um pouco mais assim de fortaleza de nicotina se comparado, por exemplo, com esse aí que você está fumando, né, que é o English Mixed, mas ainda assim ele não é tão forte, não. Eu consideraria que ele tem uma fortaleza média, assim, E entendeu? qual que é o item que mais sobressai Ela, na é, composição? É a ela, lataquia mesmo. ela tá Ah, aqui, perfeito. ela tá aqui. Porque esse daqui, você já chegou a fumar? O English Mixture? Eu cheguei a fumar desse, mas só que ribbon, O flake Henry assim Call. não. Exemplo, o cheiro, o aroma, assim, você mal sente a lataquia. Ele até existe, mas está bem, bem, bem lá no fundo. Ele é completamente oposto da Peterson Early Morning Pipe. Aham, Você abre e é como se fosse uma bomba, assim, um cheiro bem forte do aham, defumado e também no gosto. Aqui o que uhum, predomina, pelo menos para mim, eu senti mais a questão dos orientais. Exemplo, um chá preto, alguma coisa, tem sim no fundo a lataquia, mas ela não é forte que nem a da Peterson. uhum. É que eu só tive contato com 3 misturas inglesas. Esses 2 que eu mencionei e o Good Morning, da Dr. Pipe. Você chegou a fumar o Não, Good esse Morning? ainda não. Ainda não. É uma mistura inglesa, mas eles falam que tem um topping de caramelo, alguma coisa do tipo aí. Uhum. É A bem Dr. suave. A Dr. Pipe tem uma linha muito, muito grande, assim, né? Eu acho que eu conheço uns 4, 5, mais ou menos, só da Dr. Pipe. Uhum. Entre esses meus preferidos, né, da Dr. Pipe, tem esse aqui também, que inclusive vai ser o outro fornilho que eu vou fumar hoje, que é esse aqui, ó. É o Old Dark Fire. Ah, o Dark Fire. Esse é Esse muito daí bom, é bom? muito É bom. o Kentucky, tem Kentucky aí? Oi? Tem Kentucky? Tem. Tem o Tem. Kentucky. Você achou esse aí forte? Ele é o quê? Ele é mais terroso, mais madeira, mais defumado? O que você achou? Cara, é interessante. O que sobressai nesse Old Dark Fire é a pegada de defumado que ele tem. Mas só que é um defumado totalmente diferente da Latakia. O Uhum. Dark Fared, ele tem, ou melhor, a Latakia, ela tem um defumado que está mais próximo de algo perfumado, como, por exemplo, incenso. Já o Dark Fared é um tipo de defumação que está mais próximo daquele defumado culinário, algo ali que está próximo ali de uma páprica, algo que lembra bacon, sabe? Nesse sentido. Então, o que sobressai nesse tabaco aqui essa parte defumada, né? Esse defumado mais culinário, mas também tem uma pegadazinha ali de algo mais terroso, né? Como se o retrogosto, né, fosse algo mais terroso, assim, algo mais puxado ali pro Burley, sabe? Algo nesse sentido, assim. Eu até Você acho esse, recomenda? eu até acho esse tabaco um pouco mais forte, assim, né? Com relação à fortaleza mesmo, até mesmo de nicotina, se comparado, por exemplo, com o Black Diamond, entendeu? Isso aqui ele é um pontinho assim, assim. O sujeito que gosta de uma mistura inglesa vai gostar desse? Certamente, Vai certamente. gostar. Embora ele tenha um perfil assim muito diferente, né? É um outro tipo de defumado, mas é extremamente saboroso, tanto quanto a lataquia também. Perfeito. Eu vou colocar esse aí na minha lista. Não estava na minha lista. É bem interessante. Olha, Barba, que mais? Eu fiz assim, as 10 perguntas aqui foram feitas
Não sei se tem mais alguma pergunta. Eu acho que não. Deu para realmente aproveitar bem nosso bate-papo aqui. Eu vejo que rendeu bastante Pô, legal. Sim. o bate-papo. Gente, eu vou tá encerrando, mas você fica aqui comigo antes de você partir. Eu Beleza. agradeço bastante, Bárbara, de você ter vindo, de você ter reservado um tempo aí pro meu canal, para a gente dialogar. Eu tenho muito prazer mesmo. E foi um dos motivos que eu criei esse canal para encontrar pessoas, porque eu lido com alunos que nem você e com outros clientes, mas você não encontra, é raríssimo você encontrar uma pessoa que gosta tanto de um charuto, cachimbo ou rapé. Então, é muito gostoso quando você encontra um confrade que aprecia da mesma paixão que tu. Então, eu agradeço muitíssimo, Bárbara, por ter vindo aqui no nosso bate-papo, que eu vou estar disponibilizando no canal. Eu que agradeço pelo convite e espero que, de alguma forma, o nosso bate-papo também possa ser prazeroso, tanto quanto está sendo para mim, para os nossos espectadores também, né, para os nossos confrades, e também que, na medida do possível, possa ser informativo também, né, principalmente para quem está iniciando agora, que a nossa conversa possa estar transmitindo alguma informação útil aí para quem está com curiosidade ou para quem está se adentrando aí nesse hobby aí tão interessante que é o hobby do cachimbo e dos tabacos. Com certeza, com certeza. Vou. Perfeito. Então, gente, se vocês gostaram desse bate-papo, entrevista, se inscrevam no canal, curte, compartilhe aí. E até o próximo vídeo. Até.